Normas da ABNT sobre desenho técnico. Primeiro vamos saber o que é a ABNT. A ABNT é uma sigla que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é o Fórum Nacional de Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Então é um órgão, uma comissão, na verdade, um grupo de profissionais de diversas áreas que se reúnem para fazer as normas técnicas. A ABNT é responsável pela elaboração das normas brasileiras, a ABNT-NBR, elaboradas por seus comitês brasileiros. Os comitês é esse grupo de pessoas, de profissionais que eu falei, né? Especialistas em cada assunto, que é a ABNT-CB, que significa Comitê Brasileiro, Organismo de Normalização Setorial, os ONS, e Comissões de Estudos Especiais, o CEE. Então são 3 subdivisões internas da ABNT que tratam das normas técnicas, tá? Então, para cada assunto, por exemplo, para desenho técnico, tem um grupo de profissionais que trata desse assunto específico. Para cimento, né, de construção civil, tem uma comissão, um comitê que trata desse assunto. Para tubulações de hidráulica, de água potável, tem um comitê que trata desse assunto. E assim por diante. Para projeto de estrutura de concreto armado, tem um comitê que trata desse assunto. Então, vários assuntos, né? Inúmeros assuntos são tratados através de normas pela ABNT. As normas da ABNT sobre desenho técnico são essas aí, as principais, né? Que nós vamos ver nessa disciplina. Nós temos a primeira aí da lista, a 16752, que foi publicada em 2020, né, o ano passado, que trata sobre desenho técnico, requisitos para apresentação em folhas de desenho. Ou seja, essa norma trata das folhas de papel na qual nós vamos desenhar. Os tamanhos das folhas, as margens das folhas, como é que elas se apresentam, tá? Vocês veem que a norma é nova, porém existia uma norma anterior a essa que tinha o mesmo propósito. Aí o que é que a ABNT faz? Quando a norma eles entendem que está ultrapassada, que precisa de uma revisão, eles revisam a norma, cancelam a norma anterior e publicam uma nova. Ou então apenas corrige, faz uma revisão daquela norma atual e continua com a mesma norma. Se as modificações forem muitas, aí eles criam uma nova norma, tá? Então essa será a primeira norma que nós vamos ver aqui nessa disciplina. A segunda norma que nós vamos ver é a 16861, também de 2020, que trata de desenho técnico, requisitos para apresentação de linhas e escrita. Também existia uma outra norma anterior a essa data de 2020, que tratava do mesmo assunto. Aí, como foram feitas muitas modificações, aí o comitê resolveu criar uma nova norma, tá? O ano passado, ok? Então, o que é que trata essa norma aí? Como são as linhas, os tipos de linhas, as espessuras, onde usar cada tipo de linha. Fala também sobre a escrita, fala sobre as letras, os tipos de letra, tamanho de número, tipo de números que são usados em desenho técnico, tá? Depois temos a norma NBR 10067, de 1995. Essa é um pouquinho mais antiga. Trata dos princípios gerais de representação em desenho técnico, procedimento. Então, essa norma vai mostrar como é que a gente faz a representação dos desenhos, né, técnicos. Então, como é que se organiza esses desenhos, como é que a gente mostra ele no papel, tudo sobre a representação em desenho técnico. Cita essa norma aí.
Depois temos a norma NBR 12298, também de 1995, que trata da representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico, procedimento. O que quer dizer isso aí? Então, os objetos eles são representados de várias maneiras, tá? E tem uma maneira que é o corte. O que é esse corte? É um objeto, digamos um objeto tridimensional, e eu secciono ele, eu faço uma divisão nele ao meio para mostrar internamente como é que é aquele objeto, tá? Digamos que internamente ele tem alguns detalhes que precisam ser mostrados no meu projeto. Então eu preciso cortar para mostrar ele por dentro. E aí, na hora que eu corto, eu preciso representar, né, muitas das vezes, de que material aquele objeto será fabricado. Tá? Então eu preciso, através desse elemento aqui, que são as achuras, mostrar a representação do material. Se aquele material é feito de madeira, aí tem um tipo de achura. Achura é um grifo, é uma representação através de pequenas linhas, pequenos desenhos, tá? Naquela superfície, para mostrar o tipo do material, uma representação gráfica do tipo de material. Tá? E cada simbologia dessa representa um material. Então existe achura para madeira, achura para ferro, achura para aço carbono, achura para alumínio, para concreto. Então existe vários tipos de achura, tá? Para solo, tá? Então essa norma fala sobre isso aí. Temos também a norma 10126, que foi publicada em 1987 e teve uma versão corrigida em 1998. Então, veja que nem sempre, quando é feita uma correção na norma, cria-se uma nova norma. Às vezes tem uma versão corrigida, uma versão mais nova. Então, foi o caso dessa norma aí. O que é que ela trata? De cotagem em desenho técnico, procedimento. O que é cotagem? São as medidas das peças, dos objetos. Então, nós vamos colocar as medidas de cada lado da figura, a espessura daquele objeto, a altura daquele objeto, a largura do objeto, o diâmetro do furo que tem no objeto, o arco, o raio do arco daquela curvatura que tem naquele sólido, naquele objeto que nós estamos representando, tá? Então essas são as principais normas que a ABNT trata desse assunto, desenho técnico, tá? Tem outras normas, só que não se aplica a essa disciplina, tá? Então vamos focar nessas daí. Primeira norma, né? Já vamos começar vendo a primeira norma, que é a folha de desenho, né? Que é tratada através da norma NBR 16752 de 2020. Esse NBR significa norma brasileira, tá? Então a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e o NBR é norma brasileira. Aqui é o número da norma e aqui é o ano que a norma foi publicada, tá bom? Então o que é que diz a norma? As folhas de desenho podem ser utilizadas tanto na posição horizontal como na vertical. Convém que os formatos maiores que A4 sejam utilizados na posição horizontal. E aqui abaixo eu tenho duas figuras, né, mostrando exatamente isso. Ó. A figura 1, a folha horizontal, e a figura 2, a folha vertical. Esse traçadozinho aqui é a margem, que nós vamos ver depois, e esse retângulozinho menor aqui é a legenda ou carimbo, que nós vamos ver depois do que se trata, tá bom? Formatos da série A. Então a ABNT criou uma série chamada A. Tá? E essa série, o formato básico para os desenhos técnicos é um retângulo de área igual a 1 metro quadrado, de lados medindo 841 milímetros por 1189 milímetros. Então, esse formato básico é uma folha grande de 1 metro quadrado que tem 841 milímetros no sentido vertical, né?
e 1189 no sentido horizontal, e perfazendo uma área de 1 metro quadrado. Tá? Esse formato chama-se de A0. Tá? Deriva-se a série A pela bipartição ou pela duplicação sucessiva. Então, através desse formato A0, nós podemos dividir o A0 para achar valores menores, ou seja, formatos menores, ou duplicar o A0 várias vezes para achar valores maiores que o A0, caso eu precise. Tá? Aqui abaixo estão os valores do A0 e dos formatos menores que o A0 utilizados em arquitetura e construção civil, que é a área que vocês vão atuar. Né? Então, o A0, como eu falei anteriormente, mede 841 milímetros por 1189, e aí vem os outros. O A1 mede 594 por 841. Repare que, para você chegar a esses valores aqui do A1, você dividiu o maior valor do A0 por 2. Aí, dividindo 1189 por 2, encontra-se 594, que vai passar a ser o menor valor do tamanho inferior ao A0. Tá? E vou achar o A1. Ou seja, o A1 é a metade do A0, dividindo o A0 na maior dimensão. Aí eu acho dois formatos A1. O formato A2, agora eu vou dividir a maior dimensão do A1 por 2 e vou achar a menor dimensão do formato inferior. No caso, 840 dividido por 2 vai dar aproximadamente 500, ou 420. Né? Então, eu vou pegar a maior dimensão do A1, ó, dividir por 2, e aí eu encontrarei o A2, tá? Que seria 420 por 594. Da mesma forma, para encontrar o A3, eu vou dividir a maior dimensão do A2 pela metade, ó, dividir por 2, e vou encontrar o A3. Tá? Aí, para achar o A4, eu vou dividir a maior dimensão do A3 por 2, vou achar a medida do A4, que será a metade do A3. Tá? Então, para você desenhar com essa folha, você tem que ter uma prancheta grande. Né? Então, não dá para desenhar com essa folha numa prancheta pequena ou numa mesa pequena. Tá? Você tem que ter uma folha, uma prancheta que caiba a folha A0. Se você vai desenhar com o formato A1, você tem que ter uma prancheta ou uma mesa que caiba o formato A1, que é esse valor aqui, 594 por 841. Tá? É claro que a prancheta que cabe o A0 cabe todos os outros inferiores a ele, né? Porque são menores, tá bom? Então, esses são os formatos do papel da série A. E é claro que tem mais, tem o A5, o A6, tá? Só que são muito pequenos para a utilização nos projetos de construção civil e arquitetura. Então, o valor menor, né, de tamanho de papel que nós usamos para os nossos projetos é o A4. E o maior é o A0. Tá? De preferência, não se deve nem usar o A0. Tá? Nós recomendamos que para nós usarmos do A1 para baixo. Por quê, professor? Porque não é aconselhável usar o A0. Pode até usar, mas tem um inconveniente, que é que ele fica um papel grande demais, né? E na obra vai precisar de 2, 3 pessoas para segurar o papel, né? Para abrir no meio da obra, para visualizar o desenho. Já o formato A1, uma pessoa sozinha consegue abrir o papel e olhar o desenho, certo? Sem colocar em cima de nenhuma mesa. Mesmo no ar, né? Assim, né? Só segurando os dois lados, você consegue abrir o projeto e olhar na obra. Já o A0 precisa de 2, 3, 4 pessoas para segurar o papel. Existem também os formatos a partir do A0 superiores a ele, né? Que são criados pela duplicação sucessiva. Então existe o 2A0, que é o dobro do A0, ou seja, 2 vezes maior que o A0, ou seja, papel enorme. O 4A0, tá? Até o 4A0
é utilizado. Então, nós temos o 2-0 e o 4-0. Em construção civil e arquitetura, nós não usamos de forma nenhuma o 2-0 e o 4-0, porque eles são muito grandes. Tá? Eles são usados em engenharia aeronáutica, em cartografia e em engenharia naval, que precisa desenhar os aviões, os navios, né, completo, com todas as peças, né? E aí precisa de um papel grande, ok? Para conseguir visualizar os detalhes. E aí desenha numa escala que seja possível o desenho geral, né, o desenho completo, e o desenho, e mesmo no desenho completo dá para visualizar, pelo desenho ser grande, detalhes menores, tá, do projeto. Aí está uma figura mostrando os papéis do A0 até o A4. Então nós temos aqui o retângulo maior, que mede 1189 por 841, formando o A0. Tá? Se eu dividir a maior dimensão do A0, que é o 1189, por 2, eu encontro o A1, que vai medir 594 por 841. Se eu dividir o A1 por 2, eu vou encontrar o A2, tá? Que vai ter 594 por 420. Se eu dividir o A2 ao meio, vou encontrar 2A3. Se eu dividir o A3 por 2, vou encontrar 2A4. Tá? Então, os formatos são encontrados, né, dessa forma aí. Formatos estendidos. Quando necessário, estes formatos são obtidos pela combinação das dimensões do lado menor de um formato com o lado mais longo de outro formato maior. Então aí é uma derivação daqueles formatos que eu acabei de falar. Então, quando é que acontece isso? É quando eu tenho um desenho muito comprido. Às vezes eu quero desenhar um prédio que ele é comprido, né? Tem a largura pequena e tem um comprimento muito longo, né? Então eu quero colocar numa prancha só, né? E eu quero colocar só a planta baixa e eu vou usar um formato estendido, um formato comprido, né, do papel. Outra possibilidade é o desenho de arruamentos. Então eu quero desenhar uma rua em planta baixa e o perfil dessa rua. E aí vai ser um desenho estreito, né, em termos de altura, e comprido. E então dessa forma, quando eu tiver um desenho assim, eu posso usar os formatos estendidos. São exemplos desses formatos. O A1.0, que o que significa é a combinação do A1 com o A0. Aqui eu tenho medida do A1 e tenho medida do A0. O A2.0, que é a combinação do A2 com o A0. O A2.1, combinação do A2 com o A1. O A3.0 e assim por diante. O A3.1 e o A3.2, tá? Então são combinações daqueles formatos anteriores. Mas vocês deem preferência a usar os formatos padrões, tá? O A1, o A2, o A3 ou o A4. Só em último caso vocês usem os formatos estendidos, tá? Então deem preferência aos outros. Margem e quadro. Então, todas as folhas de desenho devem ter margens e quadro limitando o espaço do desenho. E eu só vou desenhar internamente a esse quadro ou margem. Tá? Então a margem esquerda deve ter 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros de largura, para permitir que a folha seja perfurada e arquivada. Todas as outras margens devem ter 10 milímetros. Então a margem superior deve ter 10 milímetros ou 1 centímetro. A margem inferior 1 centímetro. E a margem direita, 1 centímetro. Tá? Então, essas são as dimensões que você deve deixar da borda do papel até a margem interna, tá? Do seu desenho. Tá? Então, e você só pode desenhar internamente a margem. O seu desenho não deve passar da margem. Tá? Isso é muito importante. Então, o desenho ficou muito grande, professor, precisou passar aqui um pouquinho da margem. Não pode. Então, tente fazer um pouquinho mais para dentro, mude a escala, use um formato maior, dê um jeito, mas não pode passar da margem de jeito nenhum, é um erro grave, tá? Não deve passar da margem. Aí abaixo tem uma tabela
mostrando os formatos do A0 até o A4, né? As margens, vocês vão visualizar aqui a margem esquerda para todos os formatos do A0 ao A4 é de 20 milímetros, tá? A direita, superior e inferior, todas são de 10 milímetros, tá? Então, padronizou-se. Na versão anterior, né, da norma anterior, não era assim. Nós tínhamos a margem esquerda 25 milímetros e para alguns formatos a direita superior e inferior era 10, mas para o formato A4 era menor, era 7 centímetros, ou 7 milímetros, desculpa, 7 milímetros, 0,7 centímetros. Então a norma, ela mudou aqui, né, essa questão das margens. Espaço para desenho. Então nós temos aqui, ó, nessa coluna, o espaço que vai ser desenhado, né? Que é o quê? O tamanho do papel menos as margens, diminuídas as espessuras das margens para cada formato. E aqui a espessura da linha do quadro, tá? A largura da linha do quadro ou da margem. Então para o A0 e A1 a espessura é 1 milímetro e para o A2, A3 e A4 a espessura é 0,7 milímetros. Legenda. A legenda deve ser elaborada na forma de um quadro subdividido em campos de dados contendo informações, indicações e identificações relevantes associadas ao desenho. Então, a legenda é um retângulozinho na qual é colocada as informações do desenho, como o tipo de desenho, a pessoa que elaborou, o responsável, a escala, entre outras informações. Tá? Fica todas essas informações dentro desse quadro, dentro desse retângulozinho. A legenda deve estar posicionada na horizontal e situada no canto inferior direito do quadro, apresentando em todos os formatos 180 milímetros de comprimento e altura variável. Por que a altura é variável? Porque dependendo do projetista, ele vai colocar mais ou menos informações. Então, quanto mais dados você colocar, mais alto será o carimbo ou legenda, né? Vai ter mais informações. Quanto menos dados você colocar, mais baixa essa altura será. Né? E também vai variar do tamanho da letra, né? Tudo isso. Os seguintes campos de dados devem constar na legenda ou carimbo. Proprietário legal e ou empresa, nome, marca fantasia ou logotipo, tá? O nome da empresa ou do proprietário ou logotipo. O título do desenho, vai dizer, é um projeto arquitetônico, é um projeto elétrico, é um projeto estrutural, é um levantamento topográfico. Então você vai colocar o título do seu desenho. O número de identificação, esse número de identificação é um código que cada empresa tem, que elabora, tá? Você coloca esse código também para identificar o seu desenho, a sua folha. O tipo de documento, o que é aquilo ali, se ali é uma planta baixa, se ali é uma planta de situação, se ali é um levantamento cadastral, se ali é um corte, se ali é uma fachada, o que é aquilo ali, tá? Tipo de documento. Responsáveis pelo conteúdo, então vai ter o nome do responsável pelo conteúdo. O autor e aprovador, então o autor do desenho, que às vezes se confunde com o responsável. O aprovador também às vezes se confunde com o responsável do conteúdo, depende da empresa, né? O projetista, desenhista e verificador, né? Quem é o projetista, quem é o desenhista, o nome dessas pessoas, tá? E o verificador, tá? É a pessoa que verifica no final o projeto para encontrar algum erro, algum equívoco naquele projeto, naquele desenho. A data de emissão, ou seja, quando você terminou de fazer o projeto. Então essa data não é a data que você está iniciando o desenho, é a data de entrega, né, do desenho, né, ao cliente. Né? A escala ou escalas
Então você vai dizer que você usou a escala 1 para 50, a escala 1 para 100, 1 para 20, 1 para 75, ou várias escalas, né? Você pode ter usado várias escalas no mesmo desenho. Então eu usei a escala 1 para 50, 1 para 20 e 1 para 100 aqui nessa folha. Então eu coloco lá na legenda isso aí. O número de indicação sequencial de folha, então você precisa indicar sequencialmente qual é aquela folha, se é a folha 1, se é a folha 2, se é a folha 3, 4, tá? O nome do responsável técnico, título profissional e registro no órgão de classe, quando aplicável. Então você vai colocar lá o nome do responsável, se é um engenheiro, se é um arquiteto, se é um técnico em edificações. O registro no órgão de classe, se for engenheiro, será o registro no Conselho Regional de Engenharia, que é o CREA. Se for um arquiteto, será o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E se for um técnico, será o registro no Conselho Federal dos Técnicos, tá? No CFT. Outros campos podem ser adicionados à legenda para atender às necessidades específicas daquele desenho. Por exemplo, um subtítulo, né? Então eu posso colocar assim, projeto arquitetônico, e embaixo coloca assim, reforma e ampliação, como subtítulo. Tá? Dados do projeto, então vou colocar o nome, o que é aquele projeto? É um projeto de uma residência unifamiliar. Tá? A localização, vou dizer, localiza-se na rua A, número 100, Simão Dias. Né? Coloca lá a fase, se é um projeto, um anteprojeto, se é um estudo, se é um projeto executivo. Eu vou dizer lá qual é a fase que está o meu projeto. Né? Classificação ou palavra-chave, identificação, números, registros ou códigos. Tá? Seria um outro código, além daquele código que foi apresentado na página anterior. Local, data e assinatura. Indicação do método de projeção. Então, se você está usando um método de projeção ortogonal, se está usando uma perspectiva para fazer o desenho, tá? Uma perspectiva isométrica, uma perspectiva cônica. Então, você vai indicar isso aí. O nome do arquivo eletrônico. Então, o arquivo que vai ser guardado, aquele desenho, né? Em meio eletrônico. Então, no caso, se o desenho for feito manual, né? Ele precisa ser escaneado e guardado num arquivo eletrônico. Se for o desenho feito através de um software de computador, ele vai ter um nome específico daquele arquivo. Né? Unidade de medida utilizada, se você fez o projeto em metros, se fez em centímetros, se fez em milímetros, se fez em polegadas, se fez em pés. Né? Índice da versão ou revisão. Então, os projetos, às vezes tem revisões, né? Como normas, né? Eu falei que as normas têm revisão, os projetos também. Porque você lança o projeto versão 0, né? O início, versão inicial, e depois pode ser que aquele projeto tenha várias versões posteriores. A versão 1, 2, 3, 4, 5, ou a versão A, B, C, D, E. Eu já vi projetos da versão QW, ZH, entendeu? Então, imagine, né? Projetos industriais, tem muitas revisões, certo? Tem mudanças constantes, né? Muda isso, inclui aquilo, então tem várias revisões. Por que isso? Porque você deve sempre trabalhar com a revisão atual, tá? Então você tem que ver qual é aquela revisão, quando foi revisada e se tem uma revisão mais nova, para você não usar um projeto antigo e construir a obra através de um desenho que já está ultrapassado, né? Não é aquele mais. Então tem que ser uma revisão nova. É importante na obra, né, quando vocês forem trabalhar em obras, só ter na obra a versão atual. Quando chega uma versão nova, as versões anteriores devem ser rasgadas, devem ser inutilizadas, para evitar confusão. Okay? Então, se chegou a versão B, a versão A, a revisão A, tem que ser rasgada e jogada fora, para ninguém pegar aquela versão A e tentar fazer através dela, porque senão vai haver problema na obra ou na indústria, na confecção daquele objeto.
O total de folhas, então na página anterior dizia ali que eu tenho que colocar o sequencial das folhas. E eu tenho que colocar também qual que é o total dessas folhas. Então, se eu coloco assim, que eu tenho 7 folhas, aí eu tenho que colocar que a primeira folha é a folha 1 de 7, a segunda folha é a folha 2 de 7 e assim por diante. Então, quem visualizar vai entender, né, que aquela folha ali é a segunda folha de um total de 7 folhas. Tá? Então, é importante agir dessa forma. Não colocar só assim, 1, 2, 3. Então, porque senão a pessoa que pegar não vai saber quantas folhas tem o projeto. Vai achar que aquela é a última, que não tem mais nada, nenhum detalhe a mais. E pode ter, né? E se você colocar a numeração dessa forma, né? 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, então você vai saber que existem 5 folhas naquele projeto. O idioma, né? Se os textos estão em português, em inglês ou outro idioma. Aí está um exemplo, né? Que foi colocado lá na norma a respeito dessa legenda ou carimbo. Então está aqui a empresa, né, a empresa que projetou, a ABNT Projetos, o cliente, né, empresa SA, o nome do projeto, projeto arquitetônico, projeto estrutural, a área, né, o nome do projetista, o nome do desenhista. É interessante que coloque-se ao lado do nome dos profissionais o número do registro de classe, né? O número do CREA, não só do responsável técnico coloca o CREA, deve colocar também o nome do projetista e o nome do desenhista. Tá? O desenhista pode até passar sem o CREA, tá? Ou sem o CFT, mas o projetista tem que ter. O tipo de desenho, né? Se é uma planta baixa, se é um corte, se é uma fachada. O status de desenho, se é um desenho inicial, se é um anteprojeto, se é um projeto executivo, né, um projeto final. O nome do verificador, né, o profissional que verifica depois do projeto feito, né, se está tudo certo. O nome do aprovador, note que aqui tem o verificador e o aprovador. Tá? Às vezes esses profissionais são os mesmos do projetista, tá? É uma pessoa só. E às vezes até o desenhista é o mesmo, tá? Aí só coloca um nome só, né? Como projetista, desenhista, verificador e aprovador. É responsável técnico, tá? Pelo projeto, que pode ser o mesmo que foi o projetista. Aí coloca aqui o título dele, né? Se é um engenheiro civil, se é um arquiteto, se é um técnico em edificações. O número do conselho de classe, né? No caso aqui o CREA, por ser engenheiro, né? Aqui o título do desenho, subtítulo do desenho, a emissão, a data, né, de emissão, a escala, o idioma português, né, PT, o código que eu falei, aqui o código formado por letras e números. Cada empresa tem um esquema para isso aqui, para esse código, tá? A folha 1 de 1. O que é que significa isso aqui? Folha 1 de 1. Significa que é a folha única. Só existe essa folha. Folha 1 de uma série de uma folha. Então, se tivesse folha 1 de 3, significa que é a primeira folha de uma série de 3 folhas. E a revisão número 1. Tá? Aí podia ser revisão número 2, 3, 4. Revisão A, B, C, D. E aqui a largura do carimbo, ou da legenda, 180 milímetros, tem que ser essa medida, é obrigado que seja essa medida. E a altura variável, ou seja, como eu falei, dependendo da empresa, esse layout aqui pode mudar, tá? Você pode não fazer dessa forma, pode mudar a ordem desses retângulozinhos, como você quer, se não quer assim um do lado do outro, quer um acima do outro, então depende do projetista e da empresa. Então, essa altura vai ser variável, vai mudar em função do projetista ou da empresa. Tá? No caso do A4, ó, usualmente nós utilizamos ele na posição vertical, o A4, tá? Para desenhar. E aí o carimbo vai tomar toda a base do A4. O que acontece? O A4 tem 21 centímetros de largura aqui na parte de baixo. Nós temos que colocar 2 centímetros na margem esquerda. Aí 21 menos 2 já vai para 19.
e temos que colocar 1 centímetro na margem direita. Aí 19 menos 1, 18. Então qual é a medida da legenda? 18 centímetros. Ou seja, o carimbo, né, ou legenda, vai pegar toda a base aqui do A4.